Muita gente vem conversar comigo e me perguntar sobre como é que você pode fazer tiragem de runa, né? E qual é o sistema que você deveria usar? 3 runas, 9 runas, uma runa, 2 runas? Qual é a posição que você tira elas e tudo mais? E hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre isso. Eu sou o Kusamitri e você está no Runologia do canal Lupus em Fábula. Primeiramente, é importante a gente dizer o seguinte, né? A galera que me conhece, que já acompanha o meu trabalho, sabe que eu sempre bato muito na tecla do seguinte: tiragem oracular com runas é uma coisa relativamente moderna. A gente não tem nenhuma prova realmente física e arqueológica de que os nórdicos faziam isso naquela época. Então, a gente olhar para essa perspectiva, a gente já tem que entender esse ponto. A gente está fazendo uma releitura de algo. Obviamente que a gente tem, por exemplo, no Havamal, os feitiços que Odin teria conhecimento e algo desse sentido. Mas isso não significa que a gente tenha qualquer tipo de prova que era utilizado de forma oracular. A maior parte dos autores vão se basear nos textos do Tácito, né, lá no livro Germânia, onde ele fala sobre alguma coisa de tiragem que antes de algumas batalhas os generais tiravam os palitinhos com algumas inscrições. Mas em momento algum eles falam que essas inscrições eram runas. Por causa do período, né, que esse livro foi escrito, consequentemente, a maior parte dos autores vai se basear nessa questão, né, dessa, vamos botar, coincidência de época, e vai dizer que esse livro prova que os nórdicos tiravam runas, e isso é mais ou menos, seria a prova dele, né? Dado isso, a gente tem essa perspectiva já, que a gente pode dizer aí que dá essa diferençazinha aí. É bem interessante. Essa é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que dizer, né? Que tem que deixar claro que não é algo... se você não sabia disso, desculpe acabar talvez com o seu sonho, mas não, os nórdicos a gente não tem nenhuma prova. Deixa eu reformular isso, né, para não ter problema depois de ninguém tentar dizer que o Kusa falou isso. A gente não tem até hoje nenhuma prova que corrobore o fato de que os nórdicos utilizavam as runas de forma oracular. A gente tem um livro que cita uma tiragem oracular de uns palitos com inscrições, mas que em momento algum são definidos como runas, e que, por questão de estar no mesmo período histórico, acaba sendo considerado que foram as runas. Então, a gente está fazendo, obviamente, aí que uma releitura, né? Você está utilizando uma ferramenta que funciona, e esse é o grande ponto, talvez. Você pode pegar um martelo e usar ele para martelar um prego. Você pode usar ele para tirar um prego, são as duas funções teoricamente do martelo, mas você também pode usar ele para poder arrebentar a cabeça de alguém. E por mais que não seja a funcionalidade básica, a funcionalidade entendida, né, intencionada para aquela ferramenta, você consegue utilizar ela para aquela mesma coisa. E no caso aqui, as runas elas acabam funcionando da mesma forma. A gente não sabe explicar porquê, mas os tiragens oraculares com runas elas funcionam de uma forma muito boa. Elas são muito diretas. Então acaba-se que quem já fez uma tiragem de runas já viu que teoricamente o bagulho fica meio louco. Eu acho que é importante a gente primeiro deixar esse contexto histórico de dizer que a gente está fazendo uma releitura atual, né, uma releitura moderna de algo totalmente ancestral, né, de algo que tem mais de 1000 anos. Dado isso, a gente também tem que entender que quando a gente tem assim os primeiros livros de runas sendo escritos assim modernos, a gente vai ter o primeiro livro sendo o livro do Ralph Bloom, que era um assíduo utilizador de tarô, e assim, ele tem umas pegadas muito loucas, tanto é que no livro dele, a ordem das runas é colocada porque ele se baseou no I Ching, ele tirou I Ching para poder ver qual era a ordem que ele ia colocar das runas no livro dele. O Ralph Bloom também é conhecido aí por ser o criador da teoria da runa em branco, ou a runa de Odin, a 25ª runa. E o Ralph Bloom, ele era um leitor de tarô, né? E ele era da linha de estudantes de tarô que acredita que cartas invertidas teriam sentidos negativos. Quem já fez aí o curso do Tarô, Mitos Modernos e Cultura Pop do Groll Keller sabe que, teoricamente, essa questão de carta invertida não tem lá muito sentido, né, quando a gente vai parar para olhar realmente. Inclusive vai ter uma turma agora esse fim de semana, se você está vendo esse vídeo na semana de publicação dele. Então, nessa perspectiva, a gente pode ver que muita dessa coisa que a gente tem até hoje sobre essa coisa de tiragem oracular com runas e runas invertidas vem dessa fonte do Ralph Bloom. Então, a gente já tem aí algumas perspectivas bem interessantes para analisar. E aí, quando a gente vai olhar
você vai ver que muitas das formas de tiragem de runas, elas acabam sendo muito semelhantes ao que teoricamente a galera faz com tarô. Então, por exemplo, aquela ideia de 3 cartas, passado, presente e futuro, funciona? Funciona. Então, eu vou dizer que, tipo, Cussa, qual é a forma certa de tirar runa? Esse é o ponto, não tem forma certa. Você pode tirar isso da forma que você quiser. Ah, Cussa, 3 runas, passado, presente e futuro, funciona? Funciona. Uma runa apenas, funciona? Funciona. Talvez você vai ter uma resposta não tão grande, não tão legal, mas você vai ter uma resposta. Então, assim, qualquer sistema de tiragem que você pensar pode funcionar com runas. O funcionamento da runa como oráculo, ela vai muito mais da sua interação, do seu conhecimento, da sua intimidade, de quão vasto é o seu conhecimento para poder entender o que elas querem dizer para você. Qualquer sistema funciona. Obviamente que a gente vai ter os mais clássicos, como uma runa, 3 runas, e obviamente eu não posso deixar de citar nesse vídeo o 9 runas, porque aí teoricamente vai ter algumas pessoas relacionando, são 9 runas, uma para cada dia que Odin teria ficado pendurado na árvore, né, para ganhar conhecimento, as runas. Você vai ter também uma outra forma de ver isso, que são os 9, né? Seriam o 3 runas para passado, 3 runas para presente, 3 runas para futuro. Vão ter pessoas que vão tirar, inclusive, 3 runas, não na perspectiva só de passado, presente e futuro, mas as 3 Nornes, né? Skuld, Verdrand e Urd. Então, são que vão representar passado, presente e futuro. Então, você vai começar a ter algumas coisas que a galera vai tentar relacionar sistemas de tiragem com algumas coisas da mitologia nórdica. Por exemplo, aquele mesmo de 9 que eu estava falando agora, algumas pessoas vão relacionar com os 9 mundos, né, que a gente tem na mitologia nórdica. E quando a gente olha para isso, assim, volto a repetir, qualquer sistema que faça uma certa lógica poderia ser usado sem problema algum. Não fique com medo de criar o seu próprio sistema baseado na tua experiência. Só não venha querer dizer para mim que os nórdicos utilizavam isso, por favor, porque aí eu vou achar que é um pouquinho demais. Tem uma outra forma também que é muito conhecida ou muito divulgada, principalmente aqui no Brasil, que é uma forma que você tem, são 3 círculos concêntricos, né? Ou seja, um dentro do outro. Você faz 8 divisões de dentro de cada círculo, e aí você tem no círculo mais externo todo o Aet, né, começando com Ferru, no círculo do meio o Aet começando com Hagalaz, e no círculo mais interno a gente tem o Aet começando com Tiwaz. E aí tem uma coisa que faz, você pega as runas todas que você tem no seu saquinho, né, ou onde você guarda, você joga essas runas nesse círculo, né, concêntrico, todas as runas que caírem viradas para baixo você retira elas, e as runas que caíram viradas para cima você vai analisar elas dentro do contexto da onde elas caíram. Então, sei lá, uma runa que caiu virada para cima em Ferru, você vai avaliar o contexto, a perspectiva, a interpretação daquela runa baseada no local onde ela caiu. E só para comentar, as runas também que caem fora do círculo, mesmo viradas para cima, elas são desconsideradas normalmente. Tem um outro que também é utilizado por algumas pessoas, mas aí ele já envolve um conhecimento externo à questão das runas, que é chamada mandala astrológica, que nada mais é do que você fazer uma tiragem de 12 runas. Esse mesmo sistema de tiragem você vai ver às vezes a galera fazendo com tarô, onde você vai tirar uma runa ou uma carta do tarô para cada das 12 casas astrológicas, e aí baseado na perspectiva das interpretações astrológicas que nós temos, você vai analisar as runas baseado nesse contexto, da mesma forma que a gente acabou de falar dos círculos concêntricos de runa. Esse vídeo ele é mais para poder dizer assim, Cussa, qual é a forma correta de tirar runa? Cara, como se fosse Yu-Gi-Oh! Siga o coração das pedras. Não tem forma correta, não tem forma errada, vamos dizer assim. Obviamente, quando eu digo não existe sistema de tiragem que seja errado, porque teoricamente a gente está fazendo algo que eles não faziam. Então, você ver se aquilo funciona para você. E, obviamente, você pode criar o seu próprio sistema de tiragem. E aí, eu quero te fazer uma pergunta para você que está assistindo agora. Qual é o seu sistema de tiragem favorito? Seja de runas, ou seja de tarô, ou seja de qualquer outro oráculo que você utilize. Deixa aqui nos comentários, dê o seu joinha. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar a gente lá pelo catarse.me/LeafRod, né? Você ajuda a gente a fazer todos esses conteúdos, tanto os vídeos quanto o podcast, como também participa das gravações do podcast, participa de algumas de escolha aleatória de números, e participa da Missa do Lopo e mais um monte de coisa. Então, é isso aí, galera. Continue tirando suas runas e hail!